Você já acordou morto de cansaço, mesmo depois de uma noite inteira dormindo? A sensação de derrota antes mesmo de colocar os pés para fora da cama? A culpa não é do seu corpo, mas da sua cabeça, daquela conversa que você trava consigo mesmo naqueles primeiros minutos do dia. Muita gente desperdiça esse tempo precioso se afogando em pensamentos negativos. Que dia horrível! Nada vai mudar. Estou esgotado. Resultado? A vida fica parada, engasgada. Mas e se uma simples mudança na sua música interna pudesse transformar tudo? Os 5 minutos que você dedica a si mesmo logo ao acordar são a base de tudo. Seu humor, foco, capacidade de tomar decisões e, no fim das contas, seu destino. Assim como uma casa precisa de uma planta antes de ser construída, seu dia precisa de uma arquitetura mental. Antes do café, antes da luz do sol, você já está lançando os alicerces do seu futuro com as palavras que escolhe. Elas não são só palavras, são comandos, ordens que sua mente obedece com uma precisão assustadora. Experimente, diga, estou acabado, e sinta o peso nos ombros, a lentidão no raciocínio, o mundo ficando turvo. Agora diga, hoje eu vou mais longe. Os pés se firmam, a respiração se aprofunda, a determinação toma conta. Simples assim, sua mente segue sua voz. Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos do mundo, sabia disso. Ele começava cada dia dizendo, sou o mestre do meu destino, o capitão da minha alma. Não foi coincidência, ele construiu sua força desde o nascer do sol, usando palavras como armas. A maioria, porém, desperdiça esse tempo precioso reclamando, adiando a vida como se fosse um direito, abrindo os olhos já derrotados, decretando a própria falência espiritual antes mesmo de levantar. Quantas vezes você começou o dia com um não aguento mais, vai ser difícil, nada dá certo? E quantas vezes o dia foi exatamente isso? Pesado, confuso, frustrante? Não é azar, é autossabotagem, como se você colocasse uma venda nos olhos, só que essa venda é feita de palavras. Palavras são sementes, e as primeiras horas da manhã são o solo mais fértil. O que você planta tem mais chances de florescer. Plante a ideia de que está perdido, e a confusão vai tomar conta. Plante a semente da capacidade, e a clareza vai brotar. Por isso, todos os dias antes de qualquer coisa eu digo, este dia é meu, eu comando, eu construo, eu avanço. Não é autoajuda barata, é estratégia pura, tomar posse do seu território mental antes que o mundo o invada com suas preocupações e distrações. Lembro-me de uma manhã em que tudo parecia perdido. Eu estava sem grana, sem reconhecimento, cheio de críticas. Meus textos, hoje lidos por milhões, eram rejeitados. Recebi 3 cartas em uma semana, todas recusando o meu manuscrito. Olhei para minha esposa, para a pilha de papéis e para a minha descrença. Mesmo ali, naquele fracasso aparente, eu disse, hoje eu escrevo, hoje eu avanço. Não houve mágica, nem milagre, mas naquele dia eu escrevi, e no dia seguinte também. Assim nasceu, Pense e Enriqueça. Uma decisão dita em voz alta contra todas as evidências mudou minha trajetória. Não espere estar motivado, haja como se estivesse. O corpo obedece à mente, e a mente é alimentada pela palavra. Homens fortes se levantam mesmo machucados, não esperam estar prontos. Eles se declaram prontos e se tornam. Não precisa de grandes juras. Comece com a verdade. Diga, eu não desisto. Diga, eu construo. Diga, hoje eu me supero. Mesmo que as dúvidas sussurrem sua incapacidade, responda com firmeza, mesmo que vacilante. Este dia é meu. Se você não falar primeiro, o mundo falará por você, sussurrando fraqueza e medo. Mas quem planta palavras de força na manhã, colhe frutos de poder durante o dia. Um poder silencioso, invisível aos outros, mas inconfundível para quem o sente. Quer mudar de vida? Comece mudando as palavras que você usa ao acordar. Não amaldiçoe a segunda-feira. Não diga que está cansado, diga que está vivo. Não diga que é difícil, diga que está preparado. A realidade responde não ao que você deseja, mas ao que você afirma com convicção. Por 7 dias, ao acordar,
Antes de qualquer outro pensamento, repita em voz alta: hoje eu construo o meu caminho. Hoje eu comando. Não precisa acreditar, apenas declare até que se torne verdade. A mente não espera sentir para obedecer. Ela obedece àquele que se declara comandante. Uma vez no comando, o mundo se alinha. A maioria das pessoas acorda presa ao passado, carregando erros, decepções, palavras malditas, fracassos que se tornam sentenças. Entram no novo dia como num tribunal esperando o veredito. Mas a verdade é, não importa quem você foi ontem, importa quem você decide ser hoje. Essa decisão é sua, exclusivamente sua. Você não é a pessoa que foi rejeitada na entrevista, a mulher que sofreu uma decepção amorosa, o jovem que não passou no vestibular, a criança que ouviu que nunca seria ninguém. Tudo isso pode ter acontecido, mas não te define. O que te define é o que você faz a partir de agora, construído numa única escolha. Hoje eu decido quem eu sou. Não é filosofia barata, é responsabilidade. Se você acredita que pode escolher quem é, precisa aceitar que ninguém é culpado pelo que você se tornou. Nem seus pais, nem a escola, nem a economia. Você tem o poder de redesenhar sua história todos os dias. Um poder assustador para quem prefere o conforto da culpa alheia. Lembro-me de uma noite sozinho numa cabana nos Apalaches, sem rumo, depois de um negócio ter dado errado. Eu estava destruído, meu nome não valia nada, meu bolso estava vazio, meus sonhos quebrados, só pensava, eu arruinei tudo. Aí, uma pergunta simples me atingiu como um raio. Se amanhã fosse meu primeiro dia no mundo, como eu agiria? Isso mudou tudo. Parando de ser réu da sua própria história, você pode começar a ser o autor, escrevendo novos capítulos com novos personagens, enredos melhores e finais mais grandiosos. Não se trata de ignorar o passado, mas de vê-lo como uma ponte velha que te trouxe até aqui, mas não precisa ser a única a ser cruzada. Cada manhã é uma estrada sem pegadas. Muitos acordam olhando para trás, carregando um espelho, não um mapa. Se você acorda dizendo sou um fracasso porque fracassei ontem, você se enforca na corda da repetição. Mas se você acorda dizendo fracassei ontem, mas hoje eu reconstruo, você esculpe uma nova identidade. Franklin D. Roosevelt me mostrou isso. A paralisia não o definiu, o medo não o controlou. Ele decidiu diariamente ser o líder que os Estados Unidos precisavam. Mesmo com a deficiência física, a decisão permaneceu. O que ele era não estava nas pernas, mas na convicção. Talvez você diga, eu cometi muitos erros, e eu digo, quem não? Eu enfrentei humilhações públicas, falências, traições, cartas rejeitando meus livros, portas fechadas. Mas nenhuma dessas situações definiu quem eu era. A única voz que eu escolhi ouvir foi a minha. E diariamente eu repetia, hoje eu decido, hoje eu escrevo a próxima página. Quantas vezes você se sabotou por acreditar que era a mesma pessoa? Deixou de tentar por causa de rótulos, tímido, incapaz, inseguro? E se você ousasse contrariar esses rótulos com ações? Não é magia, são pequenas decisões firmes. Um passo fora da rotina, um não, onde antes você dizia sim por medo. Um gesto ousado, uma palavra afirmativa, um pedido de desculpas, uma mão estendida, uma mudança de percurso no caminho do trabalho. Qualquer coisa que quebre o ciclo que te prende a uma versão antiga de si mesmo. O padrão se repete se você não muda o roteiro. Mas o dia em que você acorda e diz, chega, a partir de hoje, eu ajo como um vencedor. É o dia em que o roteiro muda. Mesmo que o mundo insista em te lembrar do passado, diga, você é só o prólogo, o livro agora é outro. No fim do dia, não importa o tamanho do passo, o que importa é a direção. Esse passo silencioso, despercebido, marca a virada. Porque você não reagiu à vida, você escolheu quem seria. Essa é a semente da verdadeira liberdade. Já tentou construir algo olhando para os lados? Imagine alguém com tijolos tentando construir uma casa, mas com os olhos fixos na casa do vizinho. O muro fica torto, os tijolos caem, o projeto não anda. A frustração surge, a culpa é do clima, da falta de tempo, do azar,
quando o problema é o foco. A maioria das pessoas começa o dia distraída. Ouvem as notícias, checam as redes sociais, respondem mensagens antes mesmo de dizer a si mesmas o que realmente importa. Antes de perceber, já estão vivendo o plano dos outros, não o delas. O foco foi roubado antes mesmo do café esfriar. Elas não sabem ou se recusam a aceitar que o foco é o bem mais precioso. A mente humana, como aprendi em décadas estudando o sucesso, é como uma lanterna. O que você aponta, ilumina. O que você ignora, escurece. Muitos passam a vida iluminando medos, inseguranças, erros, e se perguntam por que a esperança parece tão distante. Em anos estudando a mente humana, vi pessoas inteligentes fracassarem miseravelmente por não manterem o foco. Eram como barcos sem leme. Por outro lado, vi pessoas simples se tornarem líderes, empresários gigantes, porque aprenderam a treinar o olhar, silenciar o mundo, mirar e seguir em frente. Carnegie me disse algo inesquecível. Hill, quem não controla o foco será controlado pelos ruídos do mundo. Os ruídos vêm disfarçados de urgência, fofoca, distrações que parecem inofensivas, mas que matam a visão. Você conhece essa sensação? De terminar o dia exausto, com a sensação de não ter feito nada que realmente importasse, é a consequência de uma vida sem rumo. O antídoto começa na primeira hora do dia. Quando você acorda, antes de permitir que o mundo entre com seus barulhos, você declara: hoje eu foco no que me leva adiante. Não é uma promessa vazia, é um compromisso com a sua grandeza. Foco não é só dizer sim ao que importa, é dizer não ao que distrai. É ter a coragem de ignorar o que seduz, mas não serve. Muitas vezes, o inimigo do progresso não é o fracasso, é a distração. Tempo perdido com tarefas inúteis, conversas infrutíferas, pensamentos corrosivos. Ao escrever meu primeiro manuscrito, que anos depois se tornaria A Lei do Triunfo, eu tinha tudo para me perder. Sofria pressão financeira, recebia convites para empregos mais fáceis, amigos diziam que era loucura insistir em algo sem retorno. Mas todos os dias, de manhã, eu me sentava à mesa, fechava a porta, desligava tudo e dizia: o mundo lá fora vai ter que esperar. Hoje eu foco no meu chamado. Cada página escrita era uma prova de que o foco é mais forte que o caos. Quer mudar de vida? Comece protegendo o seu foco. Pequenas atitudes. Antes do telefone, pegue um papel e escreva: qual é a única coisa que, se eu fizer hoje, me aproxima do meu objetivo? Depois, elimine o que não está conectado a essa resposta. Não importa se é mensagem, convite, ideia. Se não te aproxima do que importa, é ruído. Se você duvida do poder disso, pense em Thomas Edison. Muitos o lembram pela lâmpada, mas poucos sabem que ele falhou mais de 1000 vezes. O que o manteve avançando? Não inspiração, foco. Enquanto o mundo zombava, ele continuou. Um experimento por dia, uma tentativa atrás da outra. Ele não olhava para os lados, ele olhava para dentro. E por isso, iluminou o mundo. Pense na sua vida. Onde está a sua atenção? Nos erros ou nas metas? Nos outros ou em você? No que falta ou no que é possível? Seu destino seguirá a direção do seu olhar. Se continuar olhando para tudo ao mesmo tempo, você não avançará. Escolha como um guerreiro que prepara sua espada, como um escultor que vê a forma no mármore, como um construtor que sabe onde colocar cada tijolo. Escolha focar. Se o mundo tentar te desviar, volte à decisão inicial. Você não é um passageiro, é o arquiteto. A única forma de construir algo grandioso é manter os olhos onde importa. Que seu foco seja sua fortaleza, sua atenção, sua ferramenta. A cada manhã que você declara: hoje eu olho para frente, você acende uma luz que nenhum obstáculo apaga. E quando essa luz brilha forte, ilumina seu caminho e inspira outros a encontrarem os seus. A maioria das pessoas desperdiça o melhor momento do dia. Acordam como quem tropeça. Levantam-se por necessidade, não por decisão. Esperam que algo externo as empurre. Obrigação, cobrança, um alarme. Vivem no modo reativo como marionetes. E depois se perguntam por que nada muda, por que se sentem presas.
A resposta é dura, mas libertadora, porque não começaram o dia com propósito. Esperaram que o dia começasse por elas. Mas quem constrói uma vida verdadeira não espera. Ele age, ele decide. Ele não acorda se arrastando, desperta tomando o controle de um navio antes da tempestade. Ele não pergunta o que o dia trará, ele declara o que trará ao dia. Não se trata de acordar animado, isso é fantasia de quem não entende como o sucesso é forjado. Homens que realizaram grandes coisas raramente estavam animados todos os dias, mas estavam comprometidos. A diferença é essa: o homem comum espera sentir, o homem que cresce age até que o sentir venha. Lembro-me de manhãs em que a última coisa que eu queria era levantar. Dívidas batiam à porta. A incerteza pesava. Minhas palavras pareciam não tocar ninguém. Um dia especialmente difícil, minha esposa colocou uma xícara de café em minhas mãos e disse: "Se não for por você, faça por quem ainda vai precisar das suas palavras." Aquilo me atingiu naquela manhã. Eu estava cansado, inseguro, talvez até desesperado. Mas mesmo assim, eu escrevi. E sabe o que aconteceu? Nada naquele momento. Mas dias depois, aquele texto chegou a um jovem que mais tarde me escreveu, dizendo que havia decidido não tirar a própria vida por causa daquelas palavras. Porque eu agi mesmo sem vontade. Eu não esperei estar bem. Eu fui. A vida não recompensa quem espera estar pronto. Recompensa quem se move mesmo sem clareza total. Clareza não vem antes da ação, nasce dela. Não precisa de um plano perfeito, precisa de um gesto decisivo, um passo. Um movimento que diga ao seu corpo, sua mente, ao universo: hoje eu estou aqui, hoje eu construo, hoje eu vou. Escolha uma tarefa, uma só, de preferência a mais difícil, aquela que você evita há dias, semanas, meses. Faça dela sua primeira vitória do dia. Por quê? Porque a tarefa difícil desbloqueia a força interior, mostra do que você é feito, silencia a voz preguiçosa que tenta te convencer a adiar. Não estou dizendo para virar um robô, estou dizendo para se tornar alguém que age mesmo com medo, que se move mesmo com dúvida, que não se permite ser refém de sensações passageiras. A vida é dura? É. Vai ter dia em que o corpo doerá, em que as emoções pesarão, em que tudo parecerá desmoronar, mas ainda assim, você pode levantar. Ainda assim, você pode fazer. Ainda assim, você pode vencer. Porque agir antes do mundo te dar um motivo é o que separa o medíocre do memorável, o barulhento do consistente, o que fala do que faz, o que sonha do que constrói. Não precisa esperar a motivação. A motivação é um visitante inconstante, mas a disciplina, essa você pode construir. Tijolo por tijolo, acordando no mesmo horário, fazendo o que disse que faria, mantendo o que prometeu a si mesmo em silêncio. Com o tempo, não será mais uma questão de quero ou não quero. Será apenas o que você faz. Como o lavrador que acorda cedo, mesmo com frio, sem aplauso, sem garantias. Ele não planta porque tem certeza da colheita. Ele planta porque sabe que, se não plantar, a colheita é impossível. Ele age por dever. E é esse dever silencioso que transforma homens comuns em exemplos. Quer mudar o rumo da sua vida? Deixe a preguiça dormir. Comece antes mesmo do sol raiar. Faça o que precisa ser feito enquanto os outros ainda bocejam. A decisão rápida, a ação sem titubear, o pulo sem rede. Cultive isso. A força que você acha que não tem, ela está aí, adormecida dentro de você, esperando apenas o seu movimento para acordar. Pensar não adianta. A mágica acontece quando você se põe em marcha. O corpo ganha vida, a alma se acende. Amanhã, enquanto o mundo ainda estiver sonhando, se pergunte: vou esperar a vida acontecer ou vou construir a minha? E então, sem pestanejar, vá em frente. Quem começa, já está na frente. E quem age, mesmo que sem muita certeza, logo encontra o gosto da coisa, percebe os resultados e quer mais. A vida premia quem planta antes da chuva, quem se joga sem medo, quem constrói sem plateia. Se você começar o seu dia assim, acredite, a transformação vai acontecer. Quem inicia, termina, e quem termina, transforma.
Quem fica esperando a inspiração divina fica esperando. Quem age com propósito começa a mudar a própria história. A maneira como você começa o seu dia é a base de tudo. Não subestime o poder disso. Se você resolveu começar diferente hoje, com mais foco, mais garra, mais vontade, parabéns, já está na frente da maioria. Um passo de cada vez, você constrói um novo caminho. O vídeo que está começando agora vai te ajudar a aprofundar essa jornada, a subir mais um degrau na escada do seu crescimento. Obrigado por estar aqui comigo e até o próximo passo.